Meus irmãos, minhas irmãs, entramos na terceira semana do alimento diário. O título da mensagem desta semana é A Caminho de Jerusalém. Mesmo sabendo o que o aguardava em Jerusalém, o Senhor Jesus estava decidido a ir até lá, por causa da edificação de sua igreja. Contudo, antes e durante as etapas do processo pelas quais passou, ele aproveitou as circunstâncias para ensinar preciosas lições àqueles que o seguiam, visando a essa edificação. Com essas lições, compreenderemos que temos de amar o próximo como a nós mesmos e que esse amor é expresso quando nos compadecemos das almas aflitas que nos cercam e as levamos para a hospedaria, que é a igreja, tal qual fez o bom samaritano. Isso requer negociar os talentos que o Senhor nos concedeu, utilizando as ferramentas que Ele disponibilizou para cuidarmos das pessoas. Nessa segunda-feira, o título é Uma Viagem Necessária, Ir para Jerusalém. E o versículo proposto é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Nós vemos que o Senhor, ele tinha um foco, ele sabia por que ele estava na terra. Ele sabia para onde ia. Ele sabia o caminho que ele teria que trilhar. Nós não somos diferentes. Passamos por caminhos. Muitas vezes tentamos pular etapas nesse nosso caminho. E isso não é bom para nós. Quando nós pulamos etapas, nós perdemos a oportunidade de nos amadurecermos. Então nós vemos que o primeiro Adão, ele não teve pai, não teve mãe, não teve infância, não passou por sofrimentos e ele falhou, ele não cumpriu o desígnio de Deus na terra. Então Deus, ele manda o seu filho Jesus. E Jesus, diferentemente de Adão, ele passa por todo tipo de sofrimento. Ele tem pai, ele tem mãe, ele tem infância, tem adolescência, para depois poder assumir o seu ministério. E nós vemos a determinação que Jesus tinha. Ele era determinado, ele sabia que ele tinha que ir para Jerusalém, apesar de saber o que ele ia passar lá, todo o sofrimento que ele ia passar, e até o final, que seria a morte. Mas ele fez a vontade do Pai, ele estava preparado, Deus preparou o homem Jesus na terra para passar por tudo aquilo, para poder gerar a igreja. Então isso sirva de encorajamento para nós, de não queremos pular as etapas, nós termos um viver focado, sabermos para onde ir, sabermos o caminho que nós temos que seguir. E nós vemos que Satanás, ele ofereceu atalho para Jesus. Satanás, ele vem para Jesus, vem, me adora, todos os reinos aqui da terra serão seus. Então, Satanás, ele estava tentando falar, você não precisa passar por tudo isso aí não, todos os reinos da terra são meus, eu te dou tudo isso, a glória de todos esses reinos. Jesus não escolheu esse atalho, irmãos. Nós temos muitas oportunidades de sairmos por atalhos, sairmos de alguns sofrimentos,
Nós temos, né, essa natureza, né, de burlar as coisas. E isso não faz bem para nós, né? Então nós vemos que Jesus, ele vai para Jerusalém, né? Lá ele é recebido como um rei, né? As pessoas jogavam os ramos pelos caminhos para ele passar, gritavam Hosana nas alturas. Então nós vemos que ele foi realmente ali recebido como um rei. Recebeu toda a glória humana ali, né? Por outro lado, ele também era um cordeiro. Então ele foi testado, ele passou por muitos sofrimentos ali nas mãos dos religiosos, dos judeus, né? Então esse cordeiro, ele foi de fato testado em em todos os mínimos detalhes. Esse cordeiro, ele foi testado. Como diz na palavra, né? Um cordeiro sem defeito. E por isso ele não falhou, não é? Então, que isso sirva de encorajamento para nós, né? Não pularmos as etapas, passarmos por todos os sofrimentos que pela soberania de Deus tiver que vir sobre nós, não é? Para crescermos, amadurecermos, podermos amar as pessoas, podermos ter empatia pelas pessoas. E é isso. Amém, meus irmãos. Uma boa semana para todos. Jesus é o nosso Senhor. Amém.